Tá com o estômago embrulhado? Só o cheiro já deixa você com uma ânsia absurda de vômito? Calma lá, você tá com ressaca literária. Vem comigo que eu tenho alguns remedinhos para curar essa sua ressaca. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou recomendar 10 bons medicamentos aí para curar a sua ressaca literária. Para quem tá perdido, não sabe o que é isso, ressaca literária é um termo geralmente usado por leitores assíduos para uma sensação, para um sentimento que eles têm depois de ler uma obra que marcou demais eles. Seja porque é uma obra densa, uma obra clássica, um calhamaço, uma obra com a qual eles se envolveram profundamente, sentimentalmente, choraram, sentiram raiva, etc. Há várias maneiras de passar pela ressaca literária. Então, assim, não é só um tipo de leitura necessariamente que pode causar a ressaca literária. Pode ser de vários tipos. Confesso que geralmente eu não passo muito bem uma ressaca literária. Eu acho que de vez em quando eu me canso de ler livros muito poéticos, muito densos, muito reflexivos, e eu quero ler uma coisa mais simples, mais focada na ação, né? Então não sei se dá pra chamar isso de ressaca literária, mas vou chamar, tá? Então assim, eu achei aqui, selecionei alguns livros que eu acho que são livros que podem te ajudar nesse processo. Você fala assim, eu não quero ler mais nada, aquele livro me marcou demais, aquele livro é incrível, nada chega perto, eu não quero nem ler algo parecido porque não vai chegar aos pés. Então tá, vamos ler uma coisa diferente. Então, estão aqui agora as minhas 10 indicações. Peraí. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. A Acrópole precisa muito da sua ajuda, não vai te custar nada financeiramente e em alguns segundos você consegue ajudar a gente curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo e também ativando as notificações. Quanto mais engajamento, melhor para o canal. E a Acrópole precisa da sua ajuda, porque tem tanto conteúdo aqui no YouTube, muitos, inclusive muito bons, outros nem tanto, né? Alguns questionáveis. Então, para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante, que o nosso canal tem alguma coisa para oferecer para o seu público, é necessário que o máximo de pessoas interaja com os vídeos e assista muito, né? Assista mais vídeos, que você compartilhe com os amigos, etc. Então dá aquele apoio, dá aquela força. E se você for escritor ou escritora, nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso Media Kit. Você quer ver o seu livro sendo resenhado aqui no canal, você pode dar uma olhadinha ali, ver os nossos pacotes e depois chamar a gente aqui no WhatsApp para que o seu livro seja resenhado aqui no canal. Voltamos à programação normal. Pessoal, alguns dos livros que eu vou indicar eu não achei aqui nas minhas estantes. Um tá emprestado, o outro eu acho que eu li emprestado, também não tenho ele. Então, os que eu achei eu vou mostrar aqui fisicamente, os que eu não achei, daí eu vou subir aqui as capinhas, tá bom? Eu sei que vocês gostam de ver mais o livro em si, né? A materialidade do livro. Mas nem sempre dá pra fazer isso, então eu conto com a compreensão de vocês, tá? Começo com um livro do qual eu já falei aqui algumas vezes, fiz resenha no canal. Eu achava que ia ser um livro super chato. Fui super preconceituoso com a capa da qual eu não gosto. Mas a história me pegou de um jeito, gente, e me ajudou muito a sair dessa ressaca, digamos assim, né? Porque é uma narrativa muito gostosa de ler, que é o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Olha, chega até a brilhar, gente, olha aqui. Com essas cores cheguei na capa, né? Da Taylor Jenkins Reid. Gente, é um livro simples, é uma narrativa gostosa, dinâmica, não tem nenhum grande empecilho de linguagem. Tem vários personagens, mas em nenhum momento você se confunde com os personagens.
Ah, aquele personagem é o mesmo do outro? Não, é tudo muito claro. As idas e vindas no tempo são muito bem construídas, muito bem feitas. Então, assim, é um livro muito gostoso de ler e eu acho que ele pode te ajudar a sair de uma ressaca literária. Um livro talvez mais infanto-juvenil, mas bem gostosinho, que dá para todos os públicos, né, lerem, é o livro Coraline, do Neil Gaiman. Nessa ediçãozinha super bonitinha aqui, né, que saiu pela Intrínseca, com ilustrações do Chris Riddle. É uma menina que muda de casa e vai para uma casa nova, ela vai explorar e tem uma espécie de outro mundo. Como se fosse, sabe a perspectiva do mundo invertido do Stranger Things? É mais ou menos do mesmo jeito, né? Tem uma outra casa, quando ela atravessa uma porta, tem a mesma casa que a casa dela, mas com figuras meio maléficas ali. Então é um livro gostosinho, bem agradável. Confesso que achei que ele fosse dar mais medo, porque por causa dessas presenças aí, dessas figuras, né? Mas isso não aconteceu. Só que eu acho que vale a pena. Eu acho que é gostoso de ler, tá? Outro também aqui em capa dura, que eu acho que eu preciso reler, porque eu li há muito tempo atrás, e está nessa coleção linda da HarperCollins, é o livro Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Gente, eu me lembro que o Convite para um Homicídio, junto com Mansão Hollow e Assassinato no Expresso do Oriente, foram os 3 primeiros livros que eu comprei na minha vida com o meu dinheiro. Eu tinha 17 anos, e eu estava no meu primeiro emprego, ali dos 16 para os 17. Eu trabalhava no McDonald's e eu peguei ali um dinheirinho para comprar, eu assinava Super Interessante na época, e aí o assinante poderia, com um pouquinho a mais, vir os livros. Então eu comprei vários da Agatha na época, eu acho que eu nem tenho mais essas edições. E eu li O Convite para o Homicídio, eu acho assim super gostosinho de ler. Como a maioria das coisas da Agatha Christie, né, gente? É super bem escritinho, não dá para reclamar muito não. Olha aqui para vocês, só para vocês verem a sinopse. Um anúncio em um jornal do vilarejo de Chipping Cleghorn informa o lugar e o horário em que um assassinato ocorrerá. A dona do futuro local do crime, Miss Blacklock, fica tão furiosa quanto os demais moradores para saber do que se trata. Seria uma brincadeira? Incapazes de resistir ao convite misterioso, os habitantes mais curiosos vão até a mansão vitoriana Little Paddocks e no horário marcado as luzes se apagam. Quando acesas, uma cena aterrorizante se revela. Um homem foi morto. Um crime impossível de ser resolvido? Apenas Miss Marple será capaz de responder essa pergunta. Para quem conhece a Agatha Christie sabe, né, ela não tem só os dois, mas ela tem 2 grandes detetives. Um deles é o inspetor belga Hercule Poirot, e a outra é uma senhorinha super simpática chamada Miss Marple, e é ela que resolve aqui, né, que vai investigar o crime. E se vocês gostarem da premissa, gente, escrevam aí se vocês querem que eu faça uma resenha aqui no canal sobre ele. Daí eu releio e posso fazer a resenha pra vocês, tá? Um livro que eu comentei com vocês aqui há algum tempo e algumas pessoas discordaram muito de mim, algumas foram até meio grosseiras, quando eu falei do Gregório do Vivier, né? Ano passado, na Flin, em Maringá, eu fui um dos mediadores da festa literária, que contava com vários escritores, um deles era o Gregório do Vivier. E eu fiz um vídeo aqui, eu fiz vários vídeos falando dos escritores que participariam da Flin. No fim das contas, choveu muito na cidade, o avião do Gregório do Vivier não conseguiu descer no aeroporto, ele precisou voltar para o Rio de Janeiro. Eu estou falando do livro Sonetos de Amor e Sacanagem, eu acho que é o livro mais recente dele, gente. Deixa eu só confirmar, eu acho que é de 2021. 2021. Por que eu acho o livro muito bom? Discordando de muita gente que me criticou aqui, dizendo que o livro era péssimo, que era bem fraquinho, né? Ele usa a estrutura de um soneto, que é uma coisa dificílima de ser feita, tá? Eu desafio a você que desce o porrete aí a fazer um soneto, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Na verdade, os escritores hoje não fazem mais isso, não faz muito mais sentido. Mas o legal dele é que ele pega a forma para ridicularizar, né? Ele pega a forma, que é uma forma clássica, para usar vocabulário muito do nosso contexto atual, do nosso linguajar brasileiro do século XXI. E geralmente os sonetos eram de amor, né? A gente tem um soneto do Camões, muito famoso, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, etc, etc. E aqui ele fala, são sonetos de amor, mas de sacanagem também.
Então tem questões sexuais, assim, são muito divertidos, tá? Você pode até não achar que não é uma alta literatura. No sentido de, nossa, não é um Camões, não é um Olavo Bilac, não é um Fernando Pessoa, né? Mas é um livro bem construído, sim, para sua proposta, né? E, gente, de verdade, eu acho esse elitismo literário bastante... Eu sei, nem tudo é bom, né? Tem uma ala das pessoas que produzem conteúdo que fala: você não pode falar que o livro é ruim porque é só uma opinião e tem a opinião de todo mundo. Eu não concordo, eu acho que existem elementos subjetivos, mas também existem elementos objetivos para mostrar que um livro é bom ou que um livro é ruim, né? Mas existem subjetivos e existem objetivos, ponto. Isso é ponto passado para mim. Mas o que me incomoda é um certo elitismo de algumas pessoas de falar assim: só se escreveu bem, né? O último grande escritor foi Guimarães Rosa, depois não se produziu mais nada. Todo Yonguiado tinha uma porcaria, né? Olha, tem vários que são ruins mesmo. Mas nem todos. Você já foi ler, né? Se você estabelecer como parâmetro, né, uma qualidade em Castro Alves, você nunca vai ler poesia contemporânea. É outra coisa, é outra perspectiva, né? Então eu aconselho ler o Gregório do Vivier, você vai dar boas risadas, eu tenho certeza, tá? Dos livros que eu tenho em mãos aqui, gente, o último deles, eu falei num vídeo recente aqui de leituras recentes, que é o Canibal de Nine Elms, tá? Do Robert Brins. Eu resolvi colocar ele porque tá super fresco na minha cabeça. E eu li justamente com essa intenção, gente. Não que eu estivesse com uma ressaca literária. Mas eu estava lendo, como vocês sabem, agora eu sou um dos editores assistentes da editora Mondro. Eu estava lendo livros artisticamente mais profundos, com um trabalho de linguagem mais elaborado, às vezes mais densos. Eu estava precisando ler alguma coisa simples, mais gostosa. E não que os outros livros que eu li pesados não sejam gostosos, gente, não é isso. Mas era um livro despretensioso, eu queria algo despretensioso. Então eu achei aqui no Canibal de Nine Elms esse livro despretensioso dessa pessoa, que é a Kate Marshall, que ela resolve um crime de um serial killer, descobrindo que esse serial killer era, na verdade, o chefe de polícia dela. Ela era policial, o chefe de polícia dela era o serial killer, ela seria a próxima vítima. E o cara vai preso, ela quase morre, porque eles entram num conflito físico. Só que a opinião pública arrebenta com ela, porque meses antes dela descobrir que ele era o serial killer, ao menos desconfiar que ele era o serial killer, eles tiveram um caso, né? Então, assim, a opinião pública arrebentou com ela. E aí, 15 anos depois, ela trabalhando como professora de criminologia numa faculdade, crimes iguais àqueles que aconteceram lá 15 anos antes, né? Que aconteceram em 95, depois a narrativa se passa em 2010. Começam a acontecer crimes iguais, então teria supostamente um imitador, já que o verdadeiro criminoso está preso, está numa prisão de segurança máxima, né? Então é um livro bem gostoso, saiu pela Gutenberg, que é um selo da Autêntica, e eu gostei muito de ter lido. Eu acho que é um livro que pode te ajudar a sair de uma ressaca literária. Então eu coloquei aqui clássicos, contemporâneos, infanto-juvenil, poesia, e selecionei outros aqui também. Selecionei, por exemplo, o livro de crônicas que eu não achei, por isso vai a capinha aqui, o Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo. Gente, o Luiz Fernando Veríssimo saiu um pouco das holofotes, né, literários, ele não tem publicado mais, mas teve uma época que saía muitos livros do Veríssimo. Ali nos anos 2000 mesmo, eu li muita coisa fresca do Veríssimo. E o Veríssimo é um baita de um cronista para você dar muita risada. Muita risada mesmo, é muito divertido, são textos bem gostosos de ler. Então vai como recomendação aqui para você ter textos curtos também aí, para tentar sair de uma ressaca literária. Tem resenha dele aqui, que é o livro O Xangô de Baker Street, de Jô Soares. É outro livro muitíssimo engraçado. Ele é um pouquinho maior, tá? Mas ele é um livro engraçadíssimo, porque tem um serial killer no século XIX, no Brasil, que roubou um violino Stradivarius do Museu Nacional e começa a matar algumas mulheres, e o Dom Pedro II está desesperado, porque não encontra, né? A polícia do Brasil é incompetente,
não consegue solucionar o caso e ele manda vir, então, um inspetor inglês, né, um investigador particular britânico e seu ajudante. Estou falando de Sherlock Holmes, né, e Dr. Watson. Eles aportam no Brasil e vão tentar investigar esses crimes, e tem cenas, gente, hilárias, deliciosas, engraçadíssimas, como só o Jô conseguia fazer. Eu tô aqui pra ler a biografia do Jô, gente, porque é uma das figuras que eu, assim, da super mídia, sabe, que eu mais admirei em todos os tempos, assim. Porque eu sempre achei ele super culto, inteligente, falava vários idiomas, escrevia bem, apresentava bem, fazia humor, era músico, era um cara que parecia, pros padrões dele, bastante humilde. E eu adoro a literatura do Jô Soares, pena que ele escreveu tão pouco, né? E antes de morrer ele tinha mais um livro aí na agulha já, né, pra escrever. Não tem nada materializado porque o Jô só começava a escrever quando a história estava resolvida na cabeça dele. Ele não começava a escrever antes disso. Então ele não tem material que sobrou aí desse livro, né? Mas o Xangô de Baker Street, gente, é muito legal. Tem cenas engraçadíssimas, como a cena da invenção da caipirinha. Vocês vão morrer de rir. Galera, tem um livro muito gostoso chamado Jogando por Pizza, do John Grisham. Esse livro, gente, eu fico até meio emocionado quando eu falo dele, porque quem me indicou foi uma pessoa chamada Luiz Fernando Cardoso, que era um jornalista da cidade de Maringá, onde eu morava até pouco tempo atrás. E eu não fiquei tão próximo dele, mas eu me considerava um amigo, porque nós trocávamos muitas figurinhas. Ele chegou a escrever alguns livros de crônicas. Eu fiz resenha dos livros de crônicas dele lá na época do blog. Fizemos vários jantares juntos. Ele foi meu aluno de francês numa escola de idiomas. E pouco antes das vacinas chegarem no Brasil, né, começar a vacinação, o Luiz Fernando, ele foi internado com Covid e veio a óbito, né, com 41 anos de idade. Assim, foi uma coisa tristíssima. E quem não perdeu pessoas próximas, né, é pela Covid. E quem me indicou esse livro foi o Luiz, sabe? Então eu tenho um carinho muito maior por esse livro ainda, porque foi ele que me indicou. É um livro, gente, muito engraçado, porque é um jogador de futebol americano que tem uma concussão por causa de uma jogada mais forte. E o empresário dele fala: você não pode ficar jogando mais a liga, você tem que se recuperar numa liga mais tranquila. Vai jogar na Itália. Ele fala: mas tem futebol americano na Itália? Tem. E tinha uma liga muito pequena, bem amadora, e ele vai jogar na liga, se eu não me engano, no time de Nápoles. De Parma, né? Ele vai pra Parma. E aí ele vai jogar os jogos nas grandes cidades da Itália: Roma, Turim, Nápoles, Veneza, entre outras. E, gente, é um prato cheio para você salivar. O tanto de descrição de comida, de banquetes, é um negócio absurdo nesse livro. Então é um livro bem despretensioso, bem gostoso, mas com uma história bem amarradinha. E eu acho que pode te ajudar a sair da ressaca literária. E eu aproveito para deixar aqui um grande abraço. Espero que o Luiz esteja num lugar muito bom. E ele faz muita falta aqui. Calma, eu vou conseguir. Galera, no fim das contas eu achei aqui 2 dos livros que eu falei que eu não tinha achado, né? Então eu não vou colocar a capinha pra vocês, vou mostrar diretamente o livro. Divertidíssimo é o livro Tijuca América, uma chanchada fantasmagórica do José Trajano. Saiu pela Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. Não sei se vocês conhecem o Trajano, talvez muita gente conheça ele do universo do futebol, porque ele é jornalista, trabalhou muitos anos no jornalismo esportivo. Foi ele que chefiou durante quase 2 décadas a ESPN Brasil. Então, quando ainda não era muito comum ter canal de esportes pagos no Brasil, a ESPN vem para o Brasil e ele que passa a ser o chefe, né, da ESPN e revoluciona o jornalismo esportivo no Brasil. E ele é torcedor do América. Para quem não conhece, gente, o América do Rio é um time pequeno da capital carioca, mas que teve seus momentos de glória no passado. Chegou a ser campeão carioca algumas vezes. Só que faz quase 60 anos que não ganha nada. Então, ele tá cansado com isso, porque daí o Trajano, como personagem, aparece no livro.
ele se torna presidente do América e ele chama pai de santo, então ele chama várias religiões, padres, pais de santos e outros líderes religiosos para fazer uma corrente de oração e de energia para fazer o quê? Para fazer com que o América volte aos seus tempos de glória. Só que daí o que eles fazem? Eles ressuscitam todos os grandes jogadores do América. Então o América monta um super esquadrão. Só que nisso, deles ressuscitarem os grandes jogadores do América, eles ressuscitam também os grandes jogadores de todos os outros times ao longo da história do Campeonato Carioca. Então esses jogadores vão jogar, né, o Campeonato Carioca. Aí tem gente que fala, não, imagina, vamos televisionar o Campeonato dos Mortos, que pouca vergonha. Até o Papa interfere, fala, não, deixa os mortos jogarem, né? O Papa Francisco, que também adora futebol. Então é um livro que é uma delícia, gente. A sensação que a gente tem é estar conversando com o Trajano na mesa de um bar, com uma porção e uma cerveja gelada. É uma delícia, eu recomendo fortemente vocês a lerem o Tijuca América. É claro que é mais indicado para pessoas que gostam de futebol ou que minimamente conhecem um pouquinho do universo de futebol para captar algumas das referências, né? Mas o livro extrapola, tá? Aqui tem referências diretas a grandes escritores, como por exemplo o Garcia Marques, em trechos que são lindíssimos, poeticíssimos. E para terminar, eu sei que muita gente não gosta dele, e eu de fato já li livros dele que são ruins. Li um que era péssimo, mas li um outro que não era tão ruim, e li um outro que fala assim, pô, são bons. E eu vou indicar esse que eu gostei dele, que é o livro A Espiã. E eu tô falando do Paulo Coelho. Esse livro me agradou bastante, gente. É sobre a Mata Hari, uma figura, uma bailarina muito famosa, que viveu na França na virada do século XIX pro XX, né? E de como ela tem uma certa... E de como ela é uma das precursoras do movimento feminista, não do movimento feminista propriamente dito, mas na postura, no seu viver na sociedade, né? Então eu gostei bastante desse livro. Então eu acho que é mais um que pode te ajudar a sair da ressaca literária. Passando de novo para fazer mais um merchanzinho. Em 2020, saiu pela editora Penalux o meu romance Os Passos Vermelhos de John. É uma narrativa, é um romance que tem elementos de romance policial, romance histórico, limites entre verdade e ficção, entre realidade e ficção, com a vinda do escritor John dos Passos ao Brasil, especificamente a cidade de Maringá. E nós temos duas narrativas correndo paralelamente, uma em 1958, outra em 2018, cheias de teorias da conspiração. Esse escritor, John dos Passos, então se envolve com uma cabocla na cidade de Maringá, no Paraná, e há um crime. Então há vários olhares, várias perspectivas num romance fragmentado, tentando conectar essas duas épocas históricas, no final dos anos 50 e depois no século 21. O livro saiu pela Penalux e você pode encontrar tanto no site da editora quanto no site da Amazon. E o meu livro mais recente é um livro de contos, é um livro que contém 12 histórias, saiu pela editora Patuá e se chama O Descobrimento do Brasil. São 12 histórias falando sobre a construção do Brasil, violência e tragédias ao longo da história, tragédias ao nível individual e também no nível coletivo. E você pode encontrar o livro no site da editora Patuá ou também na Amazon. É isso, gente. Ficamos por aqui então. Essas são as minhas 10 indicações de livros para curar a sua ressaca literária. Escreva aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e diz para mim qual ou quais livros te tiraram de uma ressaca literária. Escreva aqui, porque quem sabe eu posso fazer aí uma parte 2 com sugestões dos nossos inscritos. E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.